É interessante quando se trata deste dom, chamado dom de profecia, e também à luz da Bíblia, em Efésios 4:11, o ministério de profeta sendo exercido na dispensação da graça. Isso é uma riqueza que Deus deu à igreja, visando a edificação, o fortalecimento, o aperfeiçoamento, a consolidação do corpo de Cristo, através tanto do ministério profético, quanto também da ação operacional inspiradora do bendito Espírito Santo, concedendo o dom de profecia. A grande dificuldade que a gente enfrenta hoje na comunidade cristã é que muitos que recebem este dom e são conceituados de profeta, eles acabam entrando por caminhos perigosos, errôneos, deturpando todo o processo do dom, toda a originalidade do dom, toda a funcionalidade do dom, e ele acaba se tornando um profeta mula. E pelo incrível que pareça, e a mula se torna profeta. Parece um paradoxo, profeta mula e mula profeta. Significa dizer que o profeta mula é aquele que abraçou o dom, que recebeu o dom, e ao invés de utilizá-lo corretamente, ele banaliza o dom como se fosse um produto comercial dele. E a mula, de forma alegórica, eu utilizo esta linguagem, baseada em um modelo bíblico, é aquela pessoa que a gente imaginava que nunca seria usada por Deus, e Deus pega o dom numa ação sobrenatural, dá a esta pessoa para que o propósito dele seja cumprido fidedignamente. E onde eu me baseio nisto? Eu me baseio no livro de Números, capítulo 22, a partir do versículo 28, existe algo muito interessante. Está escrito assim: então o Senhor abriu a boca da mula, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? Aqui você já imaginou, aqui é um animal irracional, uma mula. Deus abriu a boca da mula, uma ação sobrenatural e miraculosa, e a mula começa a conversar, a falar com o profeta Balaão, como se fosse 2 seres humanos. E o mais incrível, Balaão estava montado sobre a mula. Olha o versículo 29. E Balaão disse à mula, ou seja, o profeta estava tão embriagado, no sentido embriaguez, pelo poder, pelo dom, pela função, pelo status, e ao mesmo tempo tão fora da sua racionalidade, que ele responde à mula, e ele começa a conversar com a mula. E Balaão disse à mula: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Você imagine um ser humano racional conversando normalmente com uma criatura irracional. É Balaão conversando com a mula. E agora, olha o versículo 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu, ou a tua jumenta, ou a tua mula, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Olha o que vai acontecer no versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor
Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque 3 vezes espancaste a tua mula, eis que eu saí para te fazer teu adversário, porquanto no teu caminho é perverso diante de mim. Versículo 33, porém a mula me viu. Olha o que o anjo está dizendo para o profeta Balaão. A mula me viu e tu não me viste. A mula me viu, já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Olha o que o anjo do Senhor está dizendo ao profeta. Eu te mataria e deixaria ela com vida. Por quê? Ela me viu, ela foi mais sensível, ela se desviou, e você nesse tempo todo não me enxergou. Veja, o profeta se tornou mula e a mula se tornou profeta. É a realidade de hoje. Quando que um profeta se torna mula? Quando ele comercializa seu dom, quando ele rouba a glória de Deus, quando ele não passa a ter mais visão de Deus, inspiração de Deus, quando entra por caminhos tortuosos, quando valoriza mais o status, a vanglória, do que se submeter à vontade plena de Deus. E aquelas pessoas que a gente denomina mula porque não tem conhecimento, não tem intelecto, não tem projeção, são essas pessoas mais visionárias, que têm visão de Deus, que têm revelação de Deus, que estão trilhando no caminho da vontade de Deus, e pessoas que Deus usa para nos dar livramentos, para nos manter vivos. A realidade hoje é que dentro das igrejas contemporâneas existem muitos profetas mulas, pensando que estão no centro da vontade de Deus, estão desviados, e que não estão destruídos, mortos, acabados, porque ainda existem mulas que Deus faz profeta, que dá visão, que dá orientação para preservar os profetas mulas. Que possamos rever comportamentos, atitudes, não banalizar o dom e não achar que por causa do dom a gente possa fazer comércio e viver a vida ao bel prazer, achando que Deus está sendo favorável a nós. Não seja um profeta mula, porque Deus tem as suas mulas para fazer delas profetas, quando você não entende o propósito original de Deus e não sabe honrar fidedignamente aquilo que Deus lhe deu, visando exclusivamente a glorificação do nome de Jesus.